Jailson com a sua esposa Delisa Niele, e eu agradeço muito por estar aqui presente, em nome do Senhor Jesus, e passo o culto agora para o nosso pastor Jailson. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, que bom poder estarmos na presença de Deus, neste culto de louvor e adoração. Quero louvar a Deus pela presença de todos, aqueles que não puderam chegar, que Deus possa abençoar de forma especial a todos, irmãos. Sabemos que nada melhor do que estarmos na presença de Deus. Deus abençoe nossa irmãzinha que nos visita, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. O presbítero Carlos está deitado, mas Jesus está no controle de todas as coisas. Queridos, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Glória a Deus. Capítulo de número 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 16. Nós vamos estar lendo, neste momento, o versículo de número 33. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o quarto evangelho. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas e vai encontrar o evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, quando nós observamos a palavra de Deus, e desta feita analisamos qualquer narrativa do evangelista João, o evangelista João, ele teve uma intimidade tão linda com Deus. Sim, porque Jesus também é Deus. E nós sabemos que as narrativas do evangelista João são tão profundas, são tão maravilhosas, que ele detalha muitas coisas que os demais evangelistas não detalharam. Quando nós observamos esse texto que lemos, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A pergunta é: o que foi que Jesus falou aqui? Tenho-vos dito isso, o que foi que ele falou? Para isso, é necessário você ler comigo a partir do versículo de número 1, do capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Tenho-vos dito isso, ou tenho-vos dito, em outras traduções, essas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Olha que coisa extraordinária. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se preparem, porque chegará momentos que vocês adentrarão a sinagoga. O que era a sinagoga? Lugar de adoração, lugar de se ouvir a palavra de Deus. Chegará momento que vocês serão expulsos. Mas expulsos por quê? Porque foi ouvir a palavra? Não, simplesmente porque nas sinagogas eles iriam falar a respeito de Jesus, eles iriam falar a respeito do Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E por isso os judeus da época, os rabinos da época, as autoridades da época não iriam aceitar, porque todos nós somos conhecedores. A Bíblia diz: ele veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram. Mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque isso nós temos conhecimento, que todo ser humano nessa terra, ele é criatura de Deus, criado pelo Senhor, tornamos-nos filhos dele a partir do momento que o recebemos em nossa vida. Isso não sou eu que falo, é a própria palavra de Deus. E nós sabemos que os judeus rejeitaram a Cristo, simplesmente por serem pessoas muito religiosas.
pessoas que estavam presos simplesmente na lei, nos conhecimentos judaicos, e não tiveram a sensibilidade de identificar e de receber o Cristo Jesus, aquele que foi prometido até pela boca de Moisés. Quando ele disse que ia se levantar um profeta maior do que ele estava se referindo a Jesus Cristo de Nazaré, que ia vir a este mundo para resgatar a humanidade da sua vil maneira de viver. Mas tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Por quê? Porque existe uma teoria na mente de muitas pessoas que aceitam a Cristo como Salvador. Eu vou ser cristão, eu vou aceitar Cristo como meu Salvador, porque nada vai me acontecer. Eu vou aceitar Cristo como meu Salvador, porque eu não vou passar por nenhum tipo de perseguição. Eu vou aceitar Cristo como meu Salvador, porque as coisas vão ser simplesmente 10 maravilhas. Eu vou aceitar Cristo como meu Salvador, porque não vai me faltar nada. Eu vou aceitar Cristo como Salvador, porque eu não vou adoecer. Eu vou aceitar Cristo como Salvador, porque Ele vai me dar riqueza. Tem muitas pessoas que têm essa mentalidade na sua vida, mas não é isso que Jesus veio trazer para a sua igreja. Não é isso que Jesus veio trazer para o seu povo. Jesus veio trazer libertação. Jesus veio trazer salvação. Jesus veio trazer vida eterna para todos aqueles que lhe reconhecem como único e suficiente Salvador. Então é necessário que Jesus alerte os seus discípulos para que ele não se escandalize, porque hoje nós vivemos uma época que tem muitas pessoas largando a fé. Nós vivemos uma época hoje que tem muitas pessoas abandonando a igreja, abandonando a Cristo Jesus, porque estão passando por momentos difíceis. E até dizem: quando eu estava no mundo, eu não passava por isso. Quando eu estava vivendo uma prática pecaminosa, eu não passava por isso. Porque depois de crente, eu estou enfrentando tudo isso. Mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. A Bíblia também diz que o caminho deste mundo é largo, mas o caminho que conduz à vida eterna, que é Cristo Jesus, é estreito. É um caminho de renúncia, é um caminho de dificuldade. Porém, o que nos espera não se compara com nada deste mundo. É por isso que vale a pena servir a esse Deus. Então Jesus vai orientar os seus discípulos e a todos que ouviam que não se escandalizem se vocês, quando for expulso da sinagoga, quando matarem vocês. Era isso, meus irmãos, que Jesus estava dizendo. Muitos de vocês serão expulsos das sinagogas, muitos de vocês serão mortos. E quem já teve o prazer de estudar a respeito da morte dos mártires, quem são os mártires? Os nossos primeiros irmãos. Nós sabemos que teve aquele que foi degolado. Quem foi esse? João Batista. João Batista, a sua cabeça foi cortada, foi colocada em uma bandeja como um prêmio para alguém que lhe solicitou a cabeça dele. Nós sabemos também que outros morreram apedrejados. Estevão foi um deles. Estevão, ele foi apedrejado em praça pública. Por quê? Porque pregava o Evangelho, porque falava a respeito da cruz. Então Jesus orienta e não vos escandalizeis, porque isso há de acontecer. Vocês serão expulsos, muitos vão tirar a vida de vocês, mas isto faz um serviço a Deus. Isso aqui me chamou a atenção. Fazer um serviço a Deus pela morte daqueles cristãos que morreram? Sim, porque a própria palavra de Deus diz que morrer para Cristo, irmão, não tem coisa melhor. Ruim é você morrer para o mundo, porque morrer para o mundo você está perdido, mas morrer para Cristo é ganho, assim como o apóstolo Paulo deixou muito claro. Então, muitos dos nossos irmãos morreram de forma trágica. Uns foram pregados na cruz de cabeça para baixo, e não foi coisa extraordinária. Outros morreram de forma trágica, terrível, porém Jesus já tinha preparado eles para essa
essa realidade. Quando ele cita no versículo de número 2, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Jesus estava deixando claro: vocês podem até morrer pelo meu nome. E até hoje, no século 21, que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas sofrendo nesse mundo afora, muitos missionários que vão para países estrangeiros pregar a palavra, levar o evangelho, e estão aí perdendo a sua vida. Por quê? Porque estão pregando o Cristo ressuscitado. E há países por aí afora que ninguém tem o direito nem sequer de carregar uma Bíblia, não pode. Eles pegam a Bíblia, escondem em terra, em lugares terríveis para que ninguém tenha acesso. Depois eles vão lá, desenterram aquela Bíblia, lê o exemplar da Bíblia, depois enterra novamente. Por quê? Porque se lê ao público, eles são mortos. Tanto dos nossos irmãos, eles se reúnem para congregar em lugares desertos, dentro de caverna, dentro de cemitérios. Por quê? Porque não podem pregar o Evangelho, porque não podem professar que é cristão. Graças a Deus, ainda pela infinita misericórdia de Deus, nós moramos em uma nação que nós temos liberdade de cultuar a Deus, nós temos liberdade de se reunir, nós temos liberdade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós sabemos, meus irmãos, não sabemos daqui para frente como vai ficar, porque as coisas a cada dia têm se apertado. É muitas leis sendo estabelecidas contra a igreja, é muitas leis surgindo para tentar calar a voz da igreja, mas calar a voz da igreja não vai conseguir. Por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode se levantar, perseguir, vai perseguir, porque Jesus deixou claro que muitos iriam ser perseguidos. Porém, a mão dele estaria sobre as nossas vidas, a proteção de Deus estaria sobre a nossa vida. Isso aqui é muito interessante que nós aprendemos, porque a Bíblia, ela nos diz, irmãos, categoricamente, desde os princípios bíblicos, nossos irmãos sofreram muito. Então você que está aqui, você que me ouve, vale a pena sofrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Perseguições sempre há de ter, porém a igreja continua de pé, a igreja continua marchando, a igreja continua avançando, porque a igreja ela tem uma meta, e a meta da igreja é chegar nos céus de glória. Meus queridos irmãos, o versículo de número 3 vai nos dizer o seguinte: e isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Isso aqui é muito interessante. Vou repetir, versículo de número 3. Jesus está alertando ele: e isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe por que vão perseguir vocês? Sabe por que vão expulsar vocês das sinagogas? Sabe por que vão matar vocês? Porque não conheceram a mim. Ou seja, não receberam a palavra, não creram na palavra. Por isso que vocês irão passar por tudo isso. Glória a Deus por isso. Versículo de número 4. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. Por quê? Porque Jesus não deixa ninguém desapercebido. Jesus, ele sempre deixa a sua igreja avisada de tudo. Então Jesus já estava preparando os discípulos para quê? Para enfrentar o período dessa perseguição que eles iriam passar. Então Jesus já deixou esclarecido. E eu vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Glória a Deus por isso. Versículo de número 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Jesus agora estava dizendo: está chegando a hora que eu vou subir para o Pai.
Mas Jesus se preocupou, antes de subir ao Pai, preparar os seus discípulos para dar continuidade ao ministério de Cristo, para dar continuidade ao Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo não é uma placa denominacional. Tem gente que morre por placa, tem gente que só volta carregar a placa na boca, irmão. Tem gente que quando vai falar de Jesus tem que falar da placa. Coloca a placa acima do Evangelho, coloca a placa acima da palavra. Jesus não estabeleceu placa denominacional. A placa é o nome que cria. Jesus, ele veio trazer a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vem ao Pai se não tiver naquela placa. Jesus não disse ninguém vem ao Pai se estiver naquela denominação. Não, Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque a preocupação de Jesus era mostrar o Evangelho. Tem gente que fala mais da placa do que de Jesus. Tem gente que fala mais de igreja do que de Jesus. Pregue Jesus. Não é a placa que liberta, não é a placa que transforma, não é a placa que muda a vida. É o Evangelho de Cristo Jesus. É o Evangelho pregado como verdadeiramente ele é. Nós precisamos pregar mais Jesus. Nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Tem gente que é escravizada em placa, é louco por placa. Fala mais da placa do que de Jesus. Como que Jesus morresse lá na cruz e ia pregar a placa lá na cruz. Quem morreu a pregar na cruz foi Jesus. Não foi uma placa denominacional. Não, ele morreu para resgatar a humanidade. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Coloque o Evangelho em prioridade na sua vida. Coloque Cristo em prioridade na sua vida. Viva a palavra como ela é. Ame a palavra, pratique a palavra, e ela vai te conduzir para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Tem dois pastores de igreja que não pregam isso, irmão. Aleluia. Não pregam isso porque são amantes de placa denominacional. São amantes de títulos. Eu prego a palavra. Nós somos da Assembleia de Deus, o Ministério da Bateria somos, mas aqui nós priorizamos a palavra. A placa é só o símbolo. O que prevalece aqui é a palavra. Quem muda a palavra, quem liberta a palavra, quem cura a palavra, quem transforma a palavra. Por que eu estou aqui? Porque a palavra me alcançou. Por que você está aqui? Porque a palavra te alcançou. Antigamente você vivia uma mesa de barro, hoje você está aqui glorificando a Deus. O que é isso? Foi a placa, não foi a palavra. A palavra que muda, a palavra que restaura, a palavra que dá vida, a palavra que liberta a vida do ser humano. Oh, glória seja dada em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Promessa. Ele disse: eu vou subir, convém que eu suba, é necessário que eu vá, mas o Senhor não fica só. Eu vou enviar o Consolador para estar com você. Eu vou enviar o Consolador para habitar em vocês. Assim como o apóstolo Paulo disse: vós sois templo e morada do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou enviar o Consolador. Ai de nós, irmão, se o Espírito de Deus não habitasse em nós. Ai de nós se o Espírito de Deus não estivesse na nossa vida. Ai de nós se a misericórdia de Deus não estivesse conosco. O diabo já tinha destruído a nossa vida, mas a presença de Deus é conosco. O Espírito de Deus habita em nós. E quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da divindade. Sim, ele é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. E não sou eu que estou falando. Isso está no versículo de número 22. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. O Pai
Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Olha o que diz, meus queridos irmãos, o versículo de número 8. E quando ele vier, o convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, porque não é pregador e convence ninguém. Nós não temos poder de convencer ninguém ao cristianismo. Existem pessoas que fazem lavagens cerebrais em pessoas, mas nós não temos o poder de convencer ninguém, não temos o poder de salvar ninguém. Quem convence? O Espírito Santo, que salva, Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a função. E o que é o papel do pastor? E qual é o papel do obreiro? E qual é o papel da igreja? É pregar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O nosso papel é pregar. O Espírito de Deus convence o homem do pecado, e Jesus salva para a glória do nome do Senhor Jesus. É assim que funciona. Versículo de número 9: do pecado, porque não creram em mim. Versículo 10: da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Versículo 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, tinha muita coisa, mas Jesus só deixou para nós o necessário para que nós chegássemos aos céus. Ele deixou para nós o necessário para que nós tenhamos o conhecimento de Cristo Jesus e cheguemos ao céu de glória. Versículo de número, meus irmãos, 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Oh, glória a Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus de verdade, e nele não habita a mentira. Na boca do cristão não pode haver a mentira, tem que haver a verdade, porque quem habita em nós é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Oh, glória, ele é a verdade. Se é a verdade na nossa vida, nós temos que pregar a verdade, nós temos que falar a verdade, porque a própria palavra de Deus diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Nós temos que viver a verdade, porque Jesus, ele é a verdade. Versículo de número 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Jesus está dizendo: tudo quanto o Espírito revelar, saiba que ele está falando aquilo que eu estou mandando ele falar. Saiba que ele está entregando aquilo que eu orientei, aquilo que eu falei, aquilo que ele ouviu de mim. Até o Espírito, as coisas de Deus é organizada. As coisas de Deus é organizada, até o próprio Espírito Santo só fala aquilo que Jesus orienta a falar. Então nós, como cristãos, como pregadores do Evangelho de Cristo, não podemos pregar aquilo que nós queremos, mas nós temos que pregar aquilo que Ele nos orienta a pregar. Nós temos que falar aquilo que Ele nos compôs falar, do que está escrito na Bíblia, pois não podemos fugir da realidade que está nas Sagradas Escrituras. Versículo de número 16: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, porquanto vou para o Pai. Isso aqui é a promessa. Ele está dizendo: por esse tempo vocês não vão me ver, porém muito em breve a gente se encontraremos nas nações celestiais. Versículo de número 17: então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis,
Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhe: indagai-vos entre vós acerca disto. Olha que coisa linda, que disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Versículo 20: na verdade vos digo, que vos chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vos estarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Versículo de número 21: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vos agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome Ele vos dará. Melhor falando, e até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isto por parábola. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falareis acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vos me amaste e creste que saí de Deus. Versículo de número 28: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falaste abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabeis tudo e não precisa de alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vos sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus estava falando já da sua crucificação. Jesus estava falando no período da sua prisão, no capítulo de número 18, quando ele estava no Getsemane, no momento de oração, e o soldado chega para prender, e ele se ficava disperso, se ausentado da presença de Jesus, porque tem medo de ser preso também. Aí o versículo de número 33, que lemos como chave na noite desse dia: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: fiquem em paz, porque assim como eu venci, vocês também vão vencer. Quem diz glória a Deus por essa palavra? Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe, alemão. Obrigado por sua presença mais uma vez. Vamos orar neste momento, agradecer a Deus. Deus continue abençoando nosso filho Leandro, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amanhã nós estaremos aqui novamente com os irmãos. Venha para o culto louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, tá bom? Querido e eterno Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse culto maravilhoso realizado na noite desse dia. Agora, Senhor, conduz em paz e segurança cada um dos seus lares, guarda, livra e protege de todo mal. Continue abençoando, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, traga a saúde para os teus filhos, para a glória do teu nome. Os pedidos de oração feitos nesta noite, Senhor, visite aqueles que estão enfermos, estenda as tuas mãos de milagre para a glória do teu nome e faça, Senhor, amado, a tua obra, a tua vontade, o teu querer e o teu efetuar. Agora, Senhor, nos leve em segurança, guarda, livra e protege a nossa vida nessas estradas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada